Noite, mais uma vez na quarta-feira, vamos fazer uma live. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vanessa Arantes, fisioterapeuta pélvica, e hoje vamos falar sobre constipação com a nossa convidada, Andressa Reis, nutricionista. Ela acabou de entrar aqui. Que legal! Nós temos um quarto. Boa noite. Boa noite. Deixa eu apoiar esse pessoal aqui para a gente conversar. Andressa, eu queria que você se apresentasse, porque na Lilian a maioria já me conhece, mas eu queria que as pessoas te conhecessem. Me fala sobre você, seu trabalho. Sim. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite da Vanessa e da Carol. Eu sou Andressa, sou nutricionista, tenho 9 anos de formação e nas minhas especializações, uma delas é a nutrição clínica, que é justamente voltada para essa parte de cuidado com a saúde, né, das pessoas, de contribuir para que essas pessoas melhorem, para que essas pessoas tenham qualidade de vida. E ao longo da minha formação, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias experiências, e é muito comum a gente ver na nossa população, nos nossos pacientes, essa queixa bem recorrente que nós vamos tratar hoje. Então, espero que vocês aproveitem, que vocês curtam, né, esse momento, que realmente tirem informações preciosas para que vocês possam colocar em prática na vida de vocês e que assim tenham mais qualidade de vida. Sim, você falou que é bem comum e no consultório chega bastante. Às vezes, para a Carol, chega normalmente associada a uma dor de coluna. E para mim, às vezes chega uma incontinência urinária, ela tá com a sobrecarga de peso ali, muscular, mas que grande parte é o peso abdominal devido a uma constipação. Então, e são coisas que a gente não consegue resolver só mecanicamente, né? Tem que mexer na alimentação mesmo. Por isso, sua participação é tão importante nessa parte do tratamento. Mas me diz, Andressa, como é que eu sei que eu tenho constipação? Assim, eu sei, mas a maioria dos pacientes chegam e dizem assim: não, eu não sou constipado. Então, o que é uma pessoa constipada? Então, existe muito essa dúvida de achar que você é constipado quando você passa dias sem evacuar. Só que a característica das suas fezes, o trabalho que ela dá para sair, eles também são avaliados para essa classificação da constipação. Então, se eu tenho um paciente que se queixa de que as fezes estão endurecidas, ou então que se queixa de que vai ao banheiro e não fica com aquela sensação de que teve a eliminação total das suas fezes, ou até mesmo que sentem muitas dores ao evacuar, que geralmente está associado com essas fezes mais endurecidas, que passam dias sem evacuar. E, infelizmente, isso não acontece só nos adultos, isso também acontece com crianças. Então, nas crianças, isso gera ainda um trauma maior do que no adulto, porque a criança geralmente associa a ida ao banheiro com uma prática dolorosa. E aí essa criança vai segurando esse cocô para que não vá para aquele momento que ele considera doloroso, e isso fica uma situação ainda mais complicada, porque quanto mais tempo as fezes ficarem retidas no nosso intestino, mais elas vão endurecer. E aí mais tempo vai demorar, né, para que a gente consiga fazer com que essas fezes saiam. Então, é importante que vocês avaliem essas características. Essas fezes estão endurecidas, são muito grandes e dão trabalho, né, para sair,
são associadas à dor também, ou então você passa muito tempo sem ir ao banheiro, tudo isso vai ser utilizado como avaliação para a classificação, no caso da constipação intestinal. É uma coisa que é muito importante, e aí no consultório eu pergunto assim, como é seu cocô? Eu não falo opções de cocô, eu pergunto, como é seu cocô? Aí a maioria responde assim, ele é ótimo, nem suja o bumbum. Aí é a primeira característica. Eu digo, não suja? Então me explica um pouco mais, porque o interessante é que esse cocô seja macio. Então, um cocô macio vai sujar o bumbum. E aí, foi justamente o que você falou. Elas estão tão ressecadas que elas saem endurecidas, nem suja, porque tá ali e as pessoas acham que isso é o cocô certo, né? Hã? Que isso é normal. É isso. As pessoas acham que esse é o normal. Como assim, você falou também que a quantidade de dias para cada pessoa é diferente, né? Porque eu já peguei pacientes que evacuavam uma vez na semana, às vezes utilizando medicação, e passou a fazer dia sim, dia não. E aí foi questionado, mas ela não está constipada porque não faz todos os dias? Mas se ela só come o suficiente para fazer dia sim, dia não, as fezes estão bonitinhas, então a gente já resolveu o problema. Não é assim? Isso. A simples evolução de você sair de uma vez por semana para dia sim, dia não, isso já é um avanço maravilhoso, porque vai ser menos tempo que essas fezes vão estar retidas. E justamente o que você come vai ser o que vai formar as suas fezes. Então, a sua alimentação, já estou dando spoiler, né? Para o que a gente vai ver mais para frente, mas a sua alimentação, o seu hábito, né? O que vai determinar essa frequência das suas fezes. Sim. E você tinha falado também, já começou a falar de hábito, né? E aí eu queria saber assim, porque você falou uma das coisas. Gente, me perdi agora. Mas assim, são várias coisas que podem ocasionar constipação. Aí você falou do hábito de guardar o cocô. Às vezes a criança guarda porque ela tem aquilo na cabeça, ou então porque ela quer brincar mais, porque minha irmã mais nova ela não ia fazer nem xixi, ela segurava até sair pelas calças porque ela queria brincar mais. Mas tem isso na criança, mas às vezes tem pessoas que dizem, eu só faço em casa, se eu viajar eu não faço. Então, assim, isso é um dos hábitos, né? É certo que o intestino tem que, normalmente ele é um relógio, ele tem horário, ele tem tudo, mas um hábito que faz mal é justamente o eu vou guardar, né? E Faz aí, muito mal. é, mas aí eu queria que você me falasse outros hábitos das pessoas que também podem ocasionar a constipação. Sim. Como a Vanessa já estava falando, existem hábitos que vão determinar esse ritmo mais acelerado ou o ritmo mais lento do intestino. A gente sabe que existem problemas de saúde que estão relacionados com o ritmo mais lento do intestino. Alguns medicamentos utilizados para dor também estão relacionados com a lentidão do intestino. Mas existem hábitos que podem ser modificados que vão melhorar essa função intestinal. Então, o que a gente pode observar é que justamente eu não ter esse costume de ter o horário reservado para ir ao banheiro. Isso já vai fazer com que eu tenda a guardar mais as fezes, para que as fezes fiquem retidas. Então, isso já vai favorecer a constipação intestinal. Outra característica também, a nossa alimentação. A nossa alimentação ela mudou muito, né, ao longo dos anos, ao longo da evolução, né, da sociedade. E a gente começou a comer mais alimentos processados, mais alimentos industrializados. Esses alimentos que são industrializados, que são processados, que já vêm prontos para o consumo,
eles perderam uma parte importante, que é a fibra. E aí, essa falta da fibra, ela também vai comprometer o nosso ritmo intestinal. Então, a falta da fibra é uma das possíveis causas para a constipação intestinal. Além disso, a hidratação, porque a gente pensa assim, nossa, eu moro numa cidade que é bem quente, então eu vou tomar água suficiente. Mas nem sempre aquela água que você está tomando, ela vai ser suficiente para fazer com que você tenha o ritmo intestinal adequado, que você consiga ir ao banheiro de forma mais fácil, sem dor, sem sofrimento. Então, a gente precisa observar também como é que anda essa hidratação, porque é uma das possíveis causas, é um dos hábitos, né, que a gente precisa avaliar. Outro hábito também é o uso de medicações para poder fazer com que o intestino funcione. Quando a gente usa muito remédio para poder ir ao banheiro, porque tem pessoas, como a Vanessa falou, que só vão ao banheiro se usarem a medicação para poder estimular o intestino, que a gente chama dos laxantes, né, os medicamentos laxantes. Só que esses medicamentos laxantes, em sua maioria, eles são irritativos do intestino e eles vão roubar muitos nutrientes, eles vão carregar com eles muitos nutrientes que são importantes para a nossa saúde. E, além disso, eles fazem com que o intestino perca o costume do movimento que ele precisa fazer para expulsar o cocô, que a gente chama de peristaltismo. Então, usar esses medicamentos, ainda mais sem orientação médica, e, vamos dizer, usar regularmente para que seu intestino só funcione à base dele, vai fazer com que seu corpo vicie e só funcione com a medicação. E, às vezes, vai até piorando, porque, com o passar do tempo, um remédio que você usava para ir ao banheiro antes não vai mais funcionar como funcionava antes, justamente porque o seu corpo acostumou. Então, cuidado com esse hábito também da automedicação para ir ao banheiro. Outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado, que é um hábito que pode causar a constipação, é o sedentarismo. A alimentação e o exercício sempre andam juntos, né, Vanessa? E aí a gente tem essa característica também. Se eu sou uma pessoa sedentária, se eu não tenho uma prática regular do exercício físico, eu também contribuo para que meu intestino se movimente menos. Se o meu intestino movimenta menos, eu vou demorar mais tempo para poder fazer cocô. E se eu demoro para fazer cocô, aí vem aquele mesmo sofrimento que a gente já conversou, do trauma, da dor, do ressecado, e aí o seu corpo também acaba prejudicado. Então, alguns hábitos que a gente já sabe, né, que são hábitos da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Você comentou vários hábitos, aí eu quero fazer perguntas para as pessoas que não estão acostumadas com certas palavras. E as coisas que a gente pede, eu gosto de explicar bem direitinho. Por exemplo, quando você falou das fibras, quais são os alimentos, o que é que eu deveria consumir mais que teria essas fibras que você falou que são tão importantes e a gente acaba deixando de lado com essa nossa alimentação de hoje tão fácil, né? Isso, a praticidade trazendo prejuízos, né? Isso. A fibra, explicando para quem não conhece, a fibra ela é uma parte do alimento que, na verdade, a gente encontra principalmente nos nossos carboidratos. Ela é um tipo de carboidrato que ela não consegue ser digerida pelo nosso corpo. Então, como ela não consegue ser digerida pelo nosso corpo, ela vai ajudar na formação das fezes. Ela vai ajudar a formar o nosso cocô. Falando popularmente, né? Para ficar mais fácil. Então, eu falo cocô mesmo, assim, Chico, e as pessoas... A gente fala assim em casa, então é mais fácil a gente falar assim. Sim. E se não fizer, fica enfesado, que é horrível. Sim. É triste. Mas, enfim, voltando à fibra. Essa fibra, então, é uma parte do alimento que não consegue ser digerida pelo nosso corpo. Como ela não é digerida, quando ela chega no nosso intestino, existem dois tipos de fibra, que é a insolúvel e a solúvel. A solúvel, ela forma um gel. E esse gel,
ele vai fazer com que o nosso cocô ele fique macio, ele fique, vamos dizer, gostoso para sair, não seja aquela coisa dolorosa. E a fibra insolúvel, ela vai agir acelerando o ritmo do intestino. Ela vai fazer com que seja mais rápido o ritmo intestinal. Então, a gente tem esses dois tipos de fibra que eles precisam andar juntos, exceto em alguns casos de problemas de saúde, que aí a gente tem que preferir uma ou preferir a outra, mas essas fibras elas têm que andar para a maioria de nós juntas. Então, a fibra ela vai ajudar nessa formação das fezes e também vai acelerar. E aí, onde é que eu encontro essas fibras? As fibras elas estão presentes em vários alimentos, inclusive do nosso cotidiano. Por exemplo, o nosso amigo cuscuz, né? Que tem tanta gente que teme o cuscuz. Ele tem fibra. A tapioca, a macaxeira, a banana da terra, o inhame, a batata doce, as frutas, as verduras, os alimentos que são integrais, que é justamente o que tem a diferença dos alimentos que a gente está acostumado a comer da praticidade. Quando a gente refina o alimento, quanto mais refinado ele é, quanto mais processamento ele sofre, ele vai perdendo essas fibras. E aí fica um carboidrato que a gente chama de carboidrato simples. Esse carboidrato simples, que não contém fibra, ele vai ocasionar essa prisão de ventre, né? Ela vai ocasionar constipação. Já o carboidrato com a fibra, que no caso seria esses alimentos integrais, que a gente conhece hoje como integrais, né? Eles vão ajudar nessa formação do cocô. Então, quando eu tenho um alimento que tem essa fibra presente, vai me ajudar nesse sentido. E não só nesse sentido, porque até aproveitando para falar, a fibra ela vai ser nossa aliada para controlar o colesterol, ela vai ser aliada para controlar a glicemia, ela vai ser aliada para controlar os triglicerídeos, ela vai ser aliada para proteger o nosso coração. Ela também está relacionada com a alimentação das nossas bactérias do intestino, porque nós temos bactérias no intestino e a gente precisa alimentar essas bactérias. E é a fibra quem vai alimentá-las. Então, de uma forma geral, quando nós comemos esses alimentos integrais, frutas, verduras, a macaxeira, a batata doce, o cuscuz, a tapioca. Se você quiser enriquecer ainda mais seu cuscuz e a tapioca, a gente pode acrescentar aveia na massa, porque aumenta o teor de fibra, vai te dar mais essa sensação de bem-estar para o ritmo intestinal. Agora, lembrando, a fibra, ela precisa da água. Se eu como a fibra, mas não estou ingerindo água de forma suficiente, quando chegar no nosso intestino, ela não vai conseguir formar o gel, aquele gelzinho que a gente falou, da fibra solúvel. Aí eu associo muito com a aveia, por exemplo. Se você pegar a aveia e colocar essa aveia na água ou essa aveia no leite, já percebeu que ela incha? Que ela fica bem macia? Da mesma forma que ela fica macia quando a gente mistura na nossa comida, né? Para fazer lá o mingau, ou então para fazer a vitamina, ou até mesmo quando eu coloco essa aveia no cuscuz, que ela fica bem maciazinha, né? Quando ela é hidratada, ela também a gente pode associar com essa hidratação no nosso intestino. A fibra vai precisar dessa água para ficar macio. Então, se eu não tenho água, ao invés do meu cocô ficar macio, ele vai ficar seco. E aí eu costumo brincar que fica igual aquele cocô de cabritinho, todo ressecado, cheio de bolotinha que dá trabalho para sair. Então, cuidado, porque a fibra ela é nossa aliada, só que ela precisa ter a aliada da própria fibra, desculpa. A fibra precisa andar junto com a água. Então, não esqueçam e não esperem a sede chegar, porque quando a sede chega, já é um pedido de socorro que o nosso corpo está dando. A gente precisa tomar água sem sentir sede. E aí, aproveitando, né, esse link, andem sempre com a garrafinha de vocês, né? Porque a gente está numa época de baixa umidade também.
Como você falou, né? A gente mora numa região que é muito quente, muito seca. Aqui chega a dar menos de 17% de umidade, que, assim, os estudos trazem que não é suficiente para um ser humano sobreviver. A gente se adaptou. E aí, quando a gente fala, a gente se adaptou, a gente já tem aquela coraça para sobreviver. Mas que, como você falou, a gente precisa da água para o nosso corpo. E quando a gente fala de beber quantidade suficiente, a maioria das pessoas não entende o que é suficiente. Quando eu faço no consultório, eu faço o básico que tem na literatura, e eu sei que algumas doenças, como a diabetes, a hipertensão, faz com que esse cálculo seja diferente. Aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu trago que tem na literatura, que seria o mínimo para a gente sobreviver, é 35 ml por quilo. Então, a continha básica que eu faço com meus pacientes, quando eu não chego a encaminhar para a nutricionista, para que essa conta seja feita de uma forma melhor, porque eu não vejo outras doenças associadas e tudo, vamos fazer a conta, quanto você pesa e multiplica por 35. Mas aí, essa conta também pode ser feita para cada paciente. Aí, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, do mínimo que precisamos para sobreviver nessa terra que moramos. Então, para quem tem constipação, para quem tem a prisão de ventre, a recomendação ela é ainda maior. Geralmente a Sim. gente costuma indicar de 3 a 4 litros de água por dia para quem tem constipação intestinal. Então, não é uma quantidade pouca, né, comparada a algumas pessoas que dizem tomar só água quando vai tomar algum remédio, porque a gente observa muito essa prática, principalmente quem é idoso, que aí vai tomar água só quando está lá. Tem que tomar o comprimido, então deixa eu pegar ali um copo com água, e às vezes até deixa a água no copo. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. E os públicos que não têm essa busca pela água, que principalmente são idosos e crianças, a gente precisa estar estimulando, oferecendo realmente a água em pequenos intervalos de tempo, e mesmo que dizendo, já tomou água, vamos tomar um copinho de água? E aí vai fazendo com que essa pessoa não esqueça realmente, porque a sensação de sede, até essa característica, a sensação de sede, que a gente nem deve esperar pela sede, né? Mas a sensação de sede para crianças e idosos, ela ainda demora mais para aparecer. Então, eu preciso estar ali, sempre lembrando e colocando água próximo dessas pessoas para que elas tomem, se hidratem, né, de forma adequada. Então, a gente usa esse cálculo de 35 ml por quilo de peso, só que para quem tem constipação intestinal, a gente precisa aumentar ainda mais. Então, chega de 3 a 4 litros por dia. Eu adorei sua fala, 3 a 4 litros, porque quando eu digo que eu tomo 5 a 6 litros, as pessoas sabem, como é que você toma isso tudo? Eu digo, eu tenho uma garrafa mágica de 2 litros ao meu lado o dia todo. Então, se eu tomar 3 garrafas dessa, eu tomei os 6 litros. Às vezes eu só preciso de 5, mas meu intestino ele não funciona se eu tomar menos de 4. Isso aí já é fato. Então, assim, uma estratégia muito boa é você ter sua garrafinha, ela pode ser de meio litro. E aí você conta, eu posso tomar 6 por dia, e aí você bota a sua meta, né? Mas o importante é você ter ali ao lado. Se é uma criança, um idoso, como você disse, está oferecendo o tempo todo e ter essa base. E ter uma garrafinha, para mim, lá na clínica, eu e Carol, para os nossos pacientes, a nossa primeira estratégia foi no dia da avaliação, fazemos a meta de água e a gente já dá a garrafinha de meio litro e dá uma meta. Você vai ter uma meta de 5, 6, 7, depende do paciente, porque no caso da constipação a gente tem que botar essa meta lá em cima. Então, a Isso. estratégia, como você disse, ter ali do seu lado. Leva para o trabalho, leva para a escola, leva para o cursinho, leva para onde você for. Isso. E aí também acabar lembrando, né, que essa água, ela é vital. Então, eu preciso estar com água.
a gente já tem essa característica aqui do Nordeste de ser resistente, mas a gente não vive sem água. Vou E aproveitar aí, mais um para detalhe, você falando, vou beber água. Pode continuar, viu, senhora? eu já tomei a minha um pouquinho. E mais um detalhe, a gente também precisa ficar atento que cada corpo responde de uma maneira diferente. Então, por exemplo, para a Vanessa, ela tomando esses 6 litros de água, que para muita gente é um sonho, né? É uma irrealidade, mas para ela é o que funciona. E tem pessoas que não vão funcionar também só com os 3 litros. Então a gente precisa estar atento à resposta que o nosso corpo dá. Eu preciso me conhecer, que é uma coisa importante, reconhecer os sinais que o nosso corpo dá. O corpo fala, e ele fala de diversas formas. Fala quando a gente não faz cocô, porque ele está dizendo que alguma coisa está errada. Ele fala quando a gente não está fazendo xixi clarinho, porque já é um sinal de desidratação. Ele fala quando a nossa boca fica seca, que já é um pedido de socorro. Né? Então, a gente precisa ficar atento aos sinais, aos alertas e ao que o Menina, nosso corpo... precisamos conversar mais sobre isso, porque minha boca vive ressecada. Meu batom é Bepantol, porque primeiro tem Bepantol de manhã, meio-dia, de noite, e depois tem batom. E com esse monte de água. Então eu tenho que arrumar outra coisa para me hidratar, porque não tá adiantando. Mas aí Gostei desse comentário. já são casos, por exemplo, mais extremos. Quando você vê uma pessoa passando a língua, por exemplo, a língua na boca, toda hora ela está passando a língua na boca, é porque ela está com o lábio Desidratando. ressecado, desidratado. Sim. Então, por exemplo, se chegar alguém para mim que está passando, que já está com o lábio ressecado, né? Porque a gente já vive num ambiente que é de baixa umidade, então a gente já tem essa facilidade de ter os lábios ressecados. Mas se a gente percebe que esse lábio está ressecado e que essa pessoa está, por exemplo, passando a língua e que essa língua já está com característica seca, eu logo dou um copo de água para essa pessoa, porque o negócio está perigoso. Ela já está desidratada. E também, depois que você desidrata, não é tomando 1 litro de água que você vai se hidratar. É perigoso, tá, minha gente? Tem que tomar cuidado para ir tomando essa água aos poucos ao longo do dia. Não é também toda de uma vez. Isso, uma coisa que eu levo muito para o paciente para o consultório, porque assim, o paciente que tem a incontinência urinária, se ele sabe que ele tem compromissos à tarde, ele quer fazer a meta de água dele de manhã, mas isso não adianta. E aí a gente tem que distribuir ao longo do dia. Eu digo, você tem direito a 3 garrafas de manhã e a 3 à tarde. Porque aí, normalmente aí eu faço a metazinha do paciente, se são 3 litros, eu boto 3 garrafas de meio litro à tarde, 3 de manhã. E eu digo, à noite você pode diminuir, porque você hidratou seu corpo durante o dia. E eu sei que à noite você levanta várias vezes para ir ao banheiro, mas você distribuiu sua água durante o dia. Então você deu a água suficiente. E à noite a gente vai diminuir. A última garrafa você vai tomar devagarinho. E 2 horas antes de dormir, normalmente eu pauso essa água e eu deixo tomar só os golinhos, porque ninguém é obrigado a passar sede, a gente vai só diminuir. Mas assim, ele tem que ter essa distribuição ao longo do dia, né? A gente acorda bebendo água, de manhã, a manhã toda, a gente dá uma pausa antes do almoço, aí você pode falar melhor sobre isso. Vai almoçar e vai ter uma pausazinha e vai continuar a ingestão dessa água, né? Até perto, próximo ao jantar, vai dar a pausa de novo. E normalmente eu oriento que tem uma pausa bem maior para dormir, porque muitos deles têm esse levantar várias vezes à noite para urinar, e eu quero evitar, mas para eu conseguir essa pausa maior antes de dormir, para eu conseguir que essa urina seja toda metabolizada, que eu consiga fazer o último xixi bem, eu preciso que esse paciente tenha se hidratado direitinho durante o dia e dividido essa água ao longo do dia. Aí você pode falar melhor sobre essas pausas para alimentação, para dormir. Sim. É importante lembrar que, principalmente os pacientes que têm refluxo ou pacientes que tenham muita frequência de azia,
pacientes que são idosos, né, que geralmente já têm uma digestão mais lenta, a gente recomenda que não tomem esse líquido, né, não tomem a água junto com as refeições, porque a gente vai dilatar o estômago, a gente aumenta o tamanho do estômago. Se eu estou aumentando o tamanho do estômago, fica mais fácil para a comida retornar. Então, eu preciso que esse paciente, na verdade, que isso é um cuidado que todos nós devemos ter. Evitem essa água 30 minutos antes da refeição e também, após a refeição, esperem um período para poder voltar a tomar água, para que dê tempo do estômago começar a digestão e aí sim a gente toma essa água após a refeição. Na maioria das pessoas, 40 minutos tá legal. Para quem tem uma digestão mais lenta, a gente espera até 1 hora. Só que lembra, a fibra, ela precisa ser distribuída ao longo do dia. Então, ela vai estar lá no meu café da manhã, ela vai estar lá no meu almoço, ela vai estar lá na minha janta. Se eu não tomar água ao longo do dia, se essa água não for distribuída ao longo do dia, essa fibra que vai chegando ao meu intestino para formar o cocô, até, por exemplo, a pontinha, né, desse cocô vai ficar ressecado. E aí vai dar trabalho para sair. Então, Sim. assim como a alimentação ela precisa ser equilibrada nos horários, que a gente precisa comer, né, nas nossas horas certinhas, mas aí a gente também não pode esquecer da água, porque senão a água que você não tomou lá de manhã, aquela fibrinha que você esqueceu, né, de hidratar, já vai deixar a pontinha do seu cocô ressecada. E aí, na hora que você for fazer o cocô, você vai dizer: eu estou comendo fibra e não está adiantando de nada, eu estou aqui com o meu cocô do mesmo jeito. Então, a gente precisa ficar atento a esse detalhe também, que essa água ela tem que estar distribuída ao longo do dia e que a gente precisa também tomar cuidado para que ela não falte, né, após as refeições, para que você não deixe essa fibra faltar hidratação para que ela forme seu corpo bem macio. Tudo isso chega naquele ponto que você falou assim, dos hábitos certinhos. Eu tenho que ter o hábito certinho, meus horários para comer, meus horários de beber água, que aí os horários, quando eu digo, eu faço normalmente para os meus pacientes um diário, para eu entender o quanto eles bebem de água e colocar metas para eles do que eles precisam beber ao longo do dia, dependendo de cada paciente, como você já falou, o idoso é de um jeito, a criança é de um jeito, o constipado é de outro jeito, e aí a gente precisa entender cada paciente, mas assim, aí a gente fala desses hábitos, vamos incluir no dia a dia. Mas a atividade física também tem que ser um hábito, né? Como você falou. E aí, a atividade física vai ajudar no peristaltismo do intestino. Como é que eu quero ter uma boa circulação sanguínea? Como é que eu quero ter um movimento bom para o meu corpo todo e para o meu intestino e eu não pratico atividade física? Tem algumas atividades físicas que vão melhorar ainda mais a constipação. Mas eu não entro nesse mérito, porque assim, para quem não faz atividade física nenhuma, eu pergunto o que é que você gosta de fazer? O que é que eu posso incluir na sua rotina que você consiga ter um horário específico e realizar? Porque assim, se eu for falar qual a melhor atividade física, a melhor é aquela que vai mexer mais com o seu abdômen, com o seu quadril. Mas aí eu não estou falando cientificamente. Para quem não faz atividade física nenhuma, normalmente eu pergunto o que é que gosta de fazer. Por quê? Porque a gente precisa de uma rotina. A gente precisa acordar naquele mesmo horário. Lógico que tem um final de semana e a gente vai acordar mais tarde, mas a gente precisa acordar naquele mesmo horário, a gente precisa ter o horário do cocô. A maioria das pessoas é de manhã quando acorda, mas tem alguns que me dizem, não, eu consigo fazer cocô à noite, no final do meu dia. E ok, ela tem o horário do cocô. Mas a gente precisa ter o horário do café da manhã. Talvez o lanche a gente altere um pouquinho, mas ter um horário para o almoço. E o lanche da tarde também não tem problema para mim.
alterar um pouquinho, mas eu tenho que ter um horário para jantar, como você falou, do paciente que tem refluxo e tudo. Talvez esse jantar vá para mais cedo um pouquinho, ou vá para ele mude o horário. Eu preciso realmente conhecer o paciente. Normalmente eu gasto 2 horas na avaliação, porque para mim não é só o físico dele, não é só a minha intervenção e como ele vai ficar mecanicamente. Eu preciso entender a rotina dele, porque algumas coisas precisam mudar. E aí, quando eu percebo que eu preciso de uma intervenção maior na alimentação, é a nutricionista. Quando eu percebo que a cabeça dele não está aceitando, que ele precisa de hábitos, que ele precisa de rotina, eu chamo a psicóloga. Quando eu percebo que essa atividade física ele não realiza, ele não consegue sozinho, eu mando para o Pilates, se ele gosta do Pilates, eu mando para a yoga, se ele gosta da yoga. Se ele não quer nada disso, vai fazer caminhada no meio da rua. O que eu preciso é que ele realize a atividade física. E normalmente, quando a gente volta para a nossa conversa, eu, te, eu tenho no consultório muitos pacientes que os problemas estão relacionados à constipação. E normalmente ela não se resolve só com intervenção fisioterapêutica, ela não se resolve só com atividade física. Precisa de um acompanhamento nutricional e daquela dieta certinha, porque aí entra assim aquela pergunta, o que solta meu intestino? O que é que prende meu intestino? Mas aí funciona diferente para cada pessoa, né? E isso precisa ser analisado bem direitinho. E aí é que você entra, né, Andressa? Isso, porque é muito a ciência, né? A gente sabe que a ciência ela estuda, que ela avalia qual é a característica de cada alimento. Por exemplo, a banana. A banana, em sua característica de via de regra, ela é constipante. O mamão, ele é laxante. Mas eu tenho pacientes que, se comerem banana, vão ao banheiro bem rápido. Então, cada pessoa, ela reage de uma maneira diferente. E a gente só vai conseguir entender conhecendo o que o nosso corpo está falando. E aí, quando a gente está lá na nossa conversa, né, na nossa avaliação do paciente, a gente consegue ter essas informações. E aí saber, não, a ciência fala isso, mas para ele também isso vai ajudar. E aí é importante que a gente vá realmente se conhecendo, que a gente vá entendendo qual é a ação de cada alimento no nosso corpo. Mas, de uma maneira geral, as folhas, elas soltam bastante nosso intestino, o mamão, a ameixa, a laranja com bagaço. Olha, se você pegar seu almoço ele vai ficar bem laxativo, né? Você botar uma saladinha de folhas, você colocar uma cenourinha crua raladinha, ou então até uma abóbora cozida, que a abóbora também é laxante. A gente pode colocar também a laranja de sobremesa ou um abacaxi. E aí o seu prato ele fica saudável, gostoso, nutritivo e ainda está sem intestino. Então, como eu sempre falo, a alimentação não é para ser chata, a alimentação não é para ser sem sabor, a alimentação ela precisa ser saborosa, ela precisa ser prazerosa, e a gente precisa não só retirar os nutrientes, mas retirar bons momentos, né, dessas refeições, porque o nosso psicológico também conta no funcionamento intestinal. Então, se eu estou de bem com o meu psicológico, isso vai me ajudar também no meu melhor ritmo, né? No meu melhor funcionamento do corpo como um todo, porque a gente parece uma maquininha. Quando um parafuso está faltando, começa a dar defeito. Eu vou contar um exemplo de uma paciente. Normalmente ela assiste às lives, pode ser que ela assista depois. Ela não está aqui hoje, pelo que eu vi, mas se ela tivesse, ela ia levantar a mãozinha. Como ela não está, eu não vou nem falar o nome.
Mas, assim, ela fez um tratamento, na verdade, com Carol e acabou indo para o consultório, porque a Carol disse assim, Vanessa, ela está com constipação que eu não consigo resolver. Ela só fazia cocô uma vez na semana com medicação. E aí ela foi para avaliação, conversamos, conversei sobre alguns hábitos alimentares, conversei sobre a ingestão de água que ela já fazia bonitinho. Aí eu disse, pronto, agora vamos para a parte prática, e fui para a parte mecânica. E aí dei 2 dias para ela vir para o retorno, porque é quando aí eu sei se eu preciso de uma nutricionista para me ajudar, ou se quanto eu vou precisar fazer de intervenção física mesmo. E aí ela veio no meu retorno me contar, alegre, saltitante, e no outro dia, continuando os exercícios que eu tinha ensinado e tudo, gritando. Ela chegou assim tão feliz, gritante, e aí ela disse que em casa fez um fuzuê e começou a gritar e todo mundo o que é, ela fez, eu caguei. Tipo assim, ela saiu, ela é evangélica, toda bonitinha, só fala baixinho, mas foi um momento tão estranho, tão diferente na vida dela. Quando você fala assim, que aquele paciente fica irritado e tudo, ela vivia triste, ela vivia assim. E aí, a gente fez uma intervenção, no outro dia ela fez a mesma coisa que eu pedi, e aí o cocô veio. Tipo assim, aquele momento que você não sabe o que faz. Hoje ela faz cocô dia sim, dia não, bem tranquila, uma vida normal que segue. E às vezes são coisas simples, porque a gente também fez umas alterações. Eu faço o básico, que é o que você falou, tipo assim, de aumentar um pouquinho as fibras, pedir que evite os carboidratos ruins. E aí, quando eu percebo que não foi suficiente, aí eu digo, bom, precisamos de uma dieta especial. Vamos entrar em ação com a nutricionista. Mas assim, eu falei o básico da alimentação, porque é o que eu sei, é o que eu estudei. E, na verdade, o básico com uma intervenção. E ela gritava. Mas, assim, quando a gente fala, eu quis terminar com um exemplo, é assim, que às vezes o ir ao banheiro deixa você tão irritado porque você não consegue, deixa você tão cabisbaixo, você não trabalha bem, você não fica bem, porque a gente fala assim, constipação, tem pessoas que passam 15 dias sem ir ao banheiro. Elas estão inchadas, as roupas não cabem, acontecem várias coisas. Aí, quando acontece um negócio desse, eu tô falando dela porque, assim, era uma coisa que eu não esperava, porque ela falou na clínica gritando, igual ela gritou em casa. Aquela coisa, tipo assim, eu fiz. E assim, é uma pessoa que é bem quietinha, bem bonitinha, fala bem bonitinho, assim, que nem você, Andressa. Toda delicadinha, e assim, ver a paciente gritando, aí faz a gente ver, assim, o quanto é importante esse trabalho, né? O quanto é importante ter uma pessoa, uma alimentação boa, a ingestão de água boa, ou às vezes precisa do fisioterapeuta, ok, a gente vai lá. Mas assim, foi uma coisa que a fisioterapia só precisou atuar de um dia para o outro. Mas aí, muitas vezes, a gente precisa realmente fazer aquele trabalho conjunto. Tem a nutricionista, às vezes entra a questão da psicóloga, porque a cabeça interfere muito. Mas é um assunto muito importante e que tem acontecido bastante no consultório, tanto o meu como o do Carol. E eu adorei, Andressa, que você falou várias coisas, inclusive da água. E eu adorei poder falar que eu bebo 6 litros e é normal, né, Andressa? Tá ótimo, seu corpo agradece. Mas quando eu tô aqui com sede, porque eu tô conversando, eu só bebi água uma vez, porque se eu ficar bebendo água aí eu me atrapalho. Mas eu estou muito feliz de ter conversado com vocês sobre esse assunto hoje. É um assunto que sempre está nas minhas conversas com meus pacientes, o tempo todo, e no dia a dia.
Minha irmã esses dias estava lá e eu fui lá mexer nela. Aí ela fala, minha filha não é assim. Eu digo, mulher, todo mundo faz cocô. A gente precisa fazer cocô. É uma coisa do dia a dia, a gente tem que falar sobre isso, tem que falar normal, porque as pessoas precisam entender o que é normal e o que não é normal. Então, trazer e já começar, a gente já tem começado falando o que é um cocô normal, eu, eu gostei bastante. E aí, acredito que para fechar, né, nosso momento, fique só relembrar o que a gente precisa cuidar. O nosso corpo é uma harmonia, né, um equilíbrio entre a saúde mental, que vai controlar, né, tudo que passa, até nossa alimentação, sofre interferência da nossa saúde mental, imagina o intestino, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação. Procurem desembalar menos e comer o mais saudável possível. Não vou falar nem descascar mais, porque a casca também ajuda o cocô a formar, né, mais bonitinho. Então, se possível, coma aquele alimento com casca, como o bagaço da laranja. Aproveita o que a natureza tem de melhor para você, porque a natureza ela dá tudo que a gente precisa, a gente não presta atenção. Então, usa lá suas frutas, use suas verduras, varie, aceite aquele sabor, coma com calma, não engula não, vá mastigando, sentindo cada sabor dos alimentos. Até porque lembra que quem tem dente é a boca, nosso estômago e nosso intestino não tem. Então, mastiguem, aproveitem, sintam o sabor do que vocês estão comendo. Se hidratem muito bem ao longo do dia. Lembre que não é só tomar 1 litro de água de uma vez só. A gente precisa distribuir essa água ao longo do dia. Façam um exercício físico, né? Porque a gente já viu que vai mexer mais com o intestino de vocês. E também criem o hábito. Criem o hábito de ter aquele horário, né? De ir ao banheiro. De ter estratégias para que você consiga acostumar o seu corpo a fazer cocô. Porque se ele não sair, aí, minha gente, o negócio fica complicado, porque não funciona nada direito. A gente começa a guardar toxinas dentro do nosso corpo, e essas toxinas vão chegar lá no nosso cérebro e a gente vai enfesar bonitinho, viu? Então fica a dica para vocês. E não vão recorrer aos remédios. A gente tem tudo que a gente precisa na alimentação. É lógico que a gente precisa fazer, em alguns casos, né? Algumas exceções, a gente vai precisar entrar com algumas medicações, mas é só por um período. Então, não usem nada para forçar o corpo de vocês. Criem essa rotina mais saudável para que vocês funcionem de forma natural. E aí a gente vai trabalhando, né, Vanessa? A gente vai ajudando as pessoas a encontrarem esse equilíbrio, a fazerem os seus exercícios para melhorar. Quando você fala do forçar, muita gente, quando tem o cocô preso, é a hora que força. E aí esse forçar acaba que a gente desenvolve vários outros problemas, porque as fezes estão ressecadas, você, em vez de relaxar a musculatura só para o cocô deslizar ali e sair, você acaba forçando uma musculatura que não está pronta, aí vem vários outros problemas, fissuras, hemorroidas, prolapsos, aí já vem as incontinências. Então, assim, é isso que eu tento evitar ao máximo no consultório, porque é justamente isso, porque começa só com distúrbio na alimentação e essas fezes vão ficar ressecadas, só que aí isso vai se agravando, né? E aí vai se agravando, e sempre os pacientes, quando chegam no consultório, eu pergunto: você quer ser um velhinho que vai no banheiro só e tá sempre cheirosinho? Porque nós que somos novos, às vezes a gente esquece, deixa para depois, depois eu resolvo. Só que vai adiando e quanto mais velhos ficamos, mais o nosso metabolismo fica lento, mais nossa musculatura fica flácida e mais os nossos problemas aumentam e são mais difíceis de serem trabalhados. Então, como você disse, tentar cuidar da alimentação agora, tentar não, né? Cuidar da alimentação agora, praticar atividade
atividade física, e as pessoas sempre me dizem assim, ai, mas eu fico com fome. Ah, de que nutricionista é essa? Porque minha dieta eu não consigo comer nem o que tem. Porque se você botar, como você falou aí, macaxeira, inhame, aveia, tudo isso me enche. Então, dizer que eu fiquei com fome porque eu almocei com inhame, eu não fiquei com fome. A pessoa não está querendo comer o que é que tem na dieta, mas se comer o que tem na dieta, não vai passar fome, não. E vai ficar saudável, vai ter um cocô bonito. Então, é sobre isso. É sobre a qualidade de vida, né, Vanessa? Isso. E uma outra coisa é só para lembrar que a gente está plantando. Que essas sementes, elas sejam de boa qualidade, que elas caiam, né, no solo fértil, porque mais na frente, o que é que você vai querer colher, né? Ou será que você vai colher alguma coisa? Então, Que velhinho você vai ser, né? isso. Repensa, coloca na balança o que é que você está fazendo. Pequenas coisas fazem muita diferença. É isso, né? Acho que por hoje foi. Quero te agradecer de novo. Adoro uma pessoa fofinha que tem o nome da minha irmã. Quem não conhece minha irmã, o nome dela é Andressa também. A dupla, Andressa. É Obrigada, muito bem. Andressa, né? Boa noite, né? Adoro, que eu não esqueço nunca. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. E vamos fazer a diferença na nossa vida. Sempre, todo dia. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchauzinho. Boa noite.